programa Caminho da Universidade tem a satisfação de trazer para a entrevista a advogada, a doutora Fernanda de Joedes Gaspari. Ela que é assessora jurídica junto à Vara da Família, Juventude e Anexo de Dona Vitória. Afinal, ela trabalha junto com o nosso juiz, doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocani. E ela terminou seu doutorado em Lisboa, em Portugal, e nós vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória em relação a esses estudos, exatamente para trazer, acrescentar aqui no Brasil conhecimento maior. Minha querida Fernanda, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliada da TV Cultura do Brasil. Olá, professora Luísio, uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite, pessoal de casa também, olá, muito obrigada, um imenso prazer. Satisfação é toda nossa. Eu gosto de mostrar o conhecimento, o potencial da juventude, porque as pessoas que já têm uma grande caminhada, um palmilhar dentro da profissão, são pessoas reconhecidas. Mas essas pessoas também um dia começaram. E nós que estamos na mídia temos que mostrar, socializar pessoas com capacidade, com dedicação, com responsabilidade. Não é porque é jovem que não detém o conhecimento. Eu sei que você é uma pessoa extremamente dedicada. Mas quem vai falar de você não é o professor Aloysio, não, é você. Quem é, Fernanda, por gentileza? Eu sou nascida em Curitiba, né? Sou filha da Rosângela do João, neta aqui da Aline e do seu José, Gaspari do cartório. Família, então, dos dois lados são daqui de União da Vitória. Sempre tive muito apreço pela cidade, sempre gostei muito de passear por aqui, passar as férias, né, escolares aqui, sempre gostei muito. E apesar de ser de Curitiba, ser da capital, apesar de ter morado fora também, continuo gostando muito da cidade aqui e por esse motivo vim para cá, vim trabalhar para cá, vim aperfeiçoar os meus estudos para cá também. Muito bem. Então, seja bem-vinda, né? Já está aqui há tempo, mas na TV é a primeira vez. Nosso compromisso de socializar as coisas boas, tá bom, doutora Fernanda? Me diz uma coisa, as pessoas olham assim, uma jovem, bonita, estudada, com um diploma internacional, as coisas não caem do céu. Nos fale um pouquinho da tua trajetória educacional, para mostrar aos telespectadores e aos ouvintes de que muito esforço, muito trabalho, quer dizer, muita dedicação. Por gentileza. Durante a trajetória escolar, mesmo ensino fundamental, eu sempre estudei bastante, sempre fui muito dedicada. No ensino médio eu troquei de colégio, fui para o Marista, que era muito mais puxado do que o colégio anterior que eu estudava, então tive que me dedicar bastante, mas estudei e eu lembro disso até hoje, assim, como um exemplo para mim de que eu consigo superar os obstáculos é essa fase da minha vida, que eu lembro que eu era mais acomodada nos estudos, depois eu tive que lutar, tive que correr atrás e conseguir, então isso para mim é uma super vitória que ficou registrada. Depois do ensino médio, concluí aí a faculdade, universidade na Unicuritiba, né, que é a Universidade de Curitiba, no Rebouças agora, não é mais no centro. E durante a faculdade eu fiz bastante estágio, né, fiz para aprender, era uma correria, às vezes fazia aula de manhã e de noite, tinha que atravessar a cidade, enfim. Dentro da área ou diversos estágios? Sempre fiz dentro do direito, né, em diversos setores, né, fiz Defensoria Pública, Ministério Público, fiz também, ao final eu fiz no DR, fiz também na Delegacia da Mulher, quando eu fiz meu TCC, né, de conclusão de curso, então também fiz, mas sempre gostei dessa área de violência doméstica, né, de estudar um pouco mais sobre as mulheres. Então fiz bastante estágios nesse sentido, acho que agregou muita experiência, né? Tanto porque a teoria na faculdade é uma coisa, a prática é sempre diferente, então tive grandes experiências nesses estágios todos que eu fiz. Você acabou de falar agora, às vezes nem é diretamente na área, mas tudo que você
passa a construir conhecimento, um dia você vai ter a utilidade daquela experiência, é isso? Com certeza, professor, com certeza, porque o estágio ele não se resume só à matéria que você está aplicando ou pensando, enfim, ele é toda uma questão de equipe, de limitações, né? A gente aprende a falar com o público, a gente aprende a ser liderado, né? Então isso também é extremamente importante, as pessoas terem a ideia do que é um chefe bom ou de como não ser um chefe. Então é extremamente importante que as pessoas, os estudantes todos tenham diversas experiências em estágios, seja na área de atuação ou qualquer outra. Ótimo, é bom quem passou recomendar. Muito bem, doutora Fernanda, terminou a graduação, afinal, operadora do direito. E aí, claro, vem a questão de pós-graduação. Alguma especialização você já fez de imediato? Nos conta aqui como é que foi a tua primeira pós. A primeira pós eu fiz em Direito Contemporâneo. Assim que eu saí da faculdade, que a gente sai meio, não sei muito para onde ir, eu tenho que fazer tudo, né? Quando eu saí da faculdade, eu emendei o meu estágio que eu fazia no setor público e fiquei contratada, comissionada em órgão de trânsito, então não era a matéria que eu mais gostava, mas era uma matéria que era uma oportunidade de emprego e, como eu falei agora, qualquer experiência é válida, né? Então, eu fiz em Direito Contemporâneo, a dissertação eu acabei fazendo sobre violência doméstica do mesmo jeito, ainda que eu não estivesse trabalhando na área. E a outra especialização que eu fiz daí foi aqui em conjunto com o mestrado, né? Então vamos entrar na questão do mestrado ainda nesse primeiro bloco. Penso que todo profissional que realmente continua a questão da sua pesquisa, dos seus estudos, das profundas elucubrações científicas, é porque ele tem necessidade desse conhecimento. Me conta, mestrado em Portugal, o que fez você entender que deveria buscar esse conhecimento na pátria-mãe? E ao mesmo tempo já quero te perguntar, se você, porque igualdade de gênero, esse é o tema, se você possibilitou a ouvir a voz do coração para chegar nesse tema, você deixou rolar o que o coração realmente ia dizer a você? Por gentileza, nos explique isso, por favor. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, agiu pelo coração, não agiu pela razão. Mas quando se dá um toque no coração e transforma isso na razão, é diferente. Sim, com certeza, professor. A ideia do mestrado surgiu, na verdade, por uma amiga, que também é de Curitiba. Fomos juntas cursar a faculdade em Lisboa. Pensamos na época numa grande oportunidade de vida, né? Uma experiência pessoal muito grande e também acadêmica. Porque as faculdades aqui são excelentes, todas, né? No Brasil temos excelentes faculdades, excelentes professores. Mas não quer dizer que a experiência no exterior também não fosse grandiosa. Então, buscamos faculdades por lá, em Lisboa e em Sevilha, né? O resultado de Lisboa saiu antes, então decidimos ir para lá. Foi realmente uma experiência sensacional, sem sombra de dúvidas. Em relação à experiência acadêmica, os professores são incríveis, os alunos são de uma... Assim, os próprios alunos de uma didática incrível, eles têm muita base filosófica, então as aulas eram extremamente ricas em conhecimentos, debates e alunos jovens, né, que não eu tive muitos colegas, muitos colegas adultos, assim, como que eu posso dizer, mais velhos, mais experientes profissionalmente, né? Mas eu tive muitos colegas recém-formados, portugueses, e eles davam um baile nos profissionais, né, com muita experiência. É até engraçado porque, né, nesse sentido de filosofia, de questões, né, porque não tem como comparar a prática de um recém-formado com a prática de um profissional, né? Mas
brasileiros, eu tive juízes, desembargadores, investigadores de polícia, advogados, promotores de justiça, eu tive vários colegas. E portugueses, bastante advogados, né? Mas foi uma experiência muito, muito incrível. Enfim, durante o mestrado, em relação à questão de se mexeu com o meu coração, se tocou meu coração, ouvir a voz do coração, professor. Isso. Eu lembro que um dos meus professores do mestrado, que acabou sendo meu orientador da dissertação, ele sempre disse pra gente na sala, vocês têm que lutar por alguma coisa que mexa dentro de vocês e que comova, né? Mas não num sentido fofinho, num sentido de eu quero que isso mude, isso está errado, isso tem que mudar. E como que eu vou solucionar? É isso que vocês têm que buscar, sempre. Infelizmente, ele já faleceu, né? Ele faleceu sendo meu orientador, então no meio do caminho ainda tive que trocar a orientação, mas não atrapalhou em nada. Ele foi extremamente presente, né? Foi um excelente orientador e excelente, vamos dizer assim, opinador em relação ao tema que eu escolhi mesmo, né? Eu frequentei lá a questão de violência doméstica, eu procurei com algumas ONGs de Portugal e decidi então adaptar um projeto de uma ONG ao meu projeto de dissertação, que foi muito aprovado pelo professor orientador. Então, a voz do coração se transformou em um instrumento de transformação para a sociedade. É isso? Exatamente. Muito bem. Doutora Fernanda, nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas para o segundo bloco vamos falar sobre aquele projeto Plantando se Colhe. Agora vamos para a agronomia, é isso? Brincando contigo. Olha aí. Muito bem. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada é a doutora Fernanda, ela que é assessora jurídica aqui junto à comarca de União Vitória, na Vara da Família, Juventude e anexo junto do Dr. Carlos Battioli e, claro, mestra em Lisboa. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje é a advogada, a doutora Fernanda Joede Gaspari. Ela que é assessora jurídica junto à comarca de União Vitória e mestre com diploma lá de Lisboa, Portugal. Não é isso, querida? Muito bem. Como é que essa história, plantando se colhe, tinha um outro dizer antigamente no Brasil aí que tinha apoio governamental. Nos fale, eu já até briguei contigo, do direito passou para a questão da agronomia. Nos fale desse projeto, Fernanda, por gentileza. Com certeza, professor. Esse projeto eu adaptei, né, como eu falei no primeiro bloco, de uma instituição de mulheres lá em Portugal, da UMAR. Eu adaptei ele para cá, trouxe as atividades que elas realizavam lá, assim, vamos começar do começo, né? Eu participei de algumas atividades desse grupo, da UMAR, participei com elas de algumas atividades realizadas nas escolas, elas realizavam através das professoras mesmo da instituição, que davam aulas para as crianças sobre igualdade de gênero. Elas têm, inclusive, um livro chamado Gostar de Ti, Gostar de Mim, que fala por que, né, da realização desse projeto, por que as crianças deveriam aprender sobre igualdade de gênero e, mais especificamente, na desconstrução do patriarcado, né, que é uma coisa bem enraizada, que todos sabemos e bastante vem sendo discutido atualmente. Veio de Portugal. Que veio de Portugal, infelizmente, mas também lá já estão tomando providências para modificar essa situação toda. Então, a partir desse projeto com a UMAR, eu adaptei a minha dissertação de mestrado nisso, né, porque a especialização era em direito penal, né, então eu adaptei no sentido de defender a educação pela igualdade de gênero,
para prevenir a violência doméstica, a violência contra a mulher, ou mais abrangente ainda, a violência de gênero, né? Então, a ideia é, vamos educar, né? Vamos plantar, que assim colhemos, então, adultos gentis, respeitosos, que é o que nos falta, né? Porque se a gente for descascar bem ali os crimes todos que acontecem hoje em dia, especialmente os violentos, né? É uma questão de desrespeito com o próximo, com a pessoa. Um roubo é um desrespeito com o que a pessoa conquistou, né? Quando se subtrai alguma coisa que é de outra pessoa. Então, assim, toda essa questão de violação sexual, tudo isso envolve o respeito. Então, se a gente conseguir tratar isso, essa questão do respeito desde o início, né, da criação, claro, em casa também, né, porque a família faz toda a diferença para uma boa educação, mas a escola ela também deve ser responsável por esses valores, né? E nesse sentido que eu fiz a pesquisa e o projeto Plantando que se Colhe se inseriu então na minha dissertação e tive bastante sucesso, gostei bastante de atuar nessa área. Eu falo sempre que é o meu projeto de vida, porque eu acreditei muito nessa novidade, nessa evolução escolar, assim, com esse novo olhar, esse novo aspecto mesmo. Uma ótica que você joga a semente na criança e com certeza colheremos excelentes frutos de relacionamento, de respeito e principalmente de se criar a empatia. A hora que você cria empatia, você tem entendimento, você compreende perfeitamente e você para de ser aquele julgador, né, de forma muitas vezes injusta, né, e com pensamento até limitado. Falar disso é interessante, a busca desse conhecimento, da construção, em um país onde você percebeu colegas, só fazendo um comentário, né? Como é gratificante isso, Fernanda? Quer dizer, você ganha anos, você acelera um processo em relação às atividades profissionais, essa busca, essa troca, a socialização, eu penso que tem que ter, e principalmente esse, vou chamar de mesclado, onde se tinha desembargadores, juízes, advogados, delegados, estudantes que se formaram realmente recém-formados em direito, quer dizer, esse conjunto produz um momento espetacular. Eu sempre falo, aí vem a questão científica, as elucubrações, quer dizer, o mais velho tem o compromisso de socializar, mas por muitas vezes o jovem, pelo interesse, ele vai superar. Eu sempre tenho colocado o seguinte, assim, o verdadeiro mestre é aquele que permite e suporta ser superado por seus discípulos. Esse morre feliz. Fernanda, gostei em relação ao projeto, dessa busca. Eu te pergunto o seguinte, você está aqui em União Vitória, nós estamos aqui na sua bela residência, enfim, você optou por ficar aqui em atividades profissionais. Esse projeto, você está abrindo para as escolas estaduais, municipais, particulares, universidades? Eu gostaria de que você nos falasse se há essa possibilidade de você criar essas parcerias, ou até junto com o próprio Sejusc, ou independente, né? Claro, você está junto, o Dr. Carlos tem uns projetos maravilhosos que dá para costurar isso, né? E como é que se faz no sentido para manter o contato com você em relação a esse projeto que não é agrário? Tá bom? Tá. Professor, com certeza estou disponível para as escolas públicas, as particulares, universidades, enfim, qualquer semana pedagógica que tenha, né? Estou à disposição, posso disponibilizar um workshop para as crianças, para os professores, né? A questão mais da pedagogia. Até porque acho super interessante que os profissionais, né, os pedagogos mesmo, diretores, professores tenham esse contato com essa matéria, porque de nada adiantaria que ensinássemos as crianças e os professores continuassem, né, reproduzindo o sistema patriarcal como antigamente era, né? Então, a ideia aqui seria
através do Sejusc, sim, né? Porque, inclusive, o meu primeiro contato com o Dr. Carlos Mattioli foi a possibilidade de inserir o Plantando que se Colhe no Sejusc, e então abrir para as escolas, tanto que ao final de 2019, quando eu vim para a União da Vitória, eu conversei logo com o Dr. Carlos, ele de pronto aceitou, acolheu o projeto. E no começo de 2020, antes da pandemia, nós fizemos uma reunião com o secretário de Educação, que também aceitou de braços abertos e me proporcionou, né, reunião com as escolas para me inserir nas escolas públicas para já montar o projeto com eles. Mas infelizmente com a pandemia não foi possível, então apesar disso não desisti, ainda é um projeto que está em pé, que ainda vive no meu coração, então eu pretendo ainda aplicar assim que pudermos retornar às escolas, às atividades presenciais, né? Porque virtualmente teria como, mas é mais difícil, é muito importante a interação das crianças nesses projetos. Então, não seria tão eficaz, imagino eu, que se fosse virtualmente. Mas sim, estou completamente à disposição para dúvidas, né? Até foi uma questão muito comentada no Dedica de 2019, que eu participei, que teve aqui na cidade, organizado também pelo Dr. Carlos Mattioli, sobre a questão de respeito, questão de educação, né? A responsabilidade que a escola tem diante das crianças, do ensino, a qualidade do ensino, a qualidade das próprias atividades, né, de serem nessa questão de igualdade, né, porque nós temos agora muito forte nos últimos anos a questão dos direitos humanos. Então, dentro dos direitos humanos tem a questão da empatia, a questão da equidade de gênero, né. Então, é extremamente importante que as escolas, né, os professores todos se adaptem a essa nova realidade, né, para conseguirmos educar as crianças nesse sentido também. Porque se elas crescerem já com esse conhecimento, a gente não vai precisar educar os adultos, né? Precisaremos só educar as crianças e manter dessa forma. Claro que o projeto que eu fiz de dissertação, eu apliquei, né, numa escola rural, uma escola municipal em Araucária, né? Consegui a aplicação, fiz durante 1 ano com as crianças, o encontro a cada 15 dias, durante 50 minutos. A gente fazia aulas expositivas, trabalhei com ele várias atividades sobre as emoções, sobre a igualdade. A gente trabalhou até as princesas da Disney, que também desmistificam um pouco a nossa realidade. Trabalhei com eles a questão salarial, homens e mulheres que têm extremamente diferente, né? Essa questão da valorização da capacidade feminina e da masculina. Eu estou à disposição para treinar isso com as crianças e também com os professores. Tenho já roteiro, programa, tudo organizadinho, né? Porque fiz isso com a escola que participou da minha dissertação, que eu fiz em Araucária. Então, estou super à disposição, pode me procurar nas redes sociais, telefone para contato, posso deixar também, então... Muito bem, esse foi um belo laboratório e que já com resultados. Como é bom quando você realmente transforma. Então, o teu mestrado mexeu com a questão da educação, dos pensamentos e que é possível, através de oportunidades, as pessoas mudarem. É isso. Minha cara Fernanda, doutora Fernanda, nosso tempo já passou tão rápido. Eu teria mais questionamentos, quero parabenizá-la e dizer a você de que você está no caminho certo. E aí você se colocou à disposição. Nós temos a nossa cidade irmã, que é Porto União. Eu sei que a questão da atividade profissional não chega até lá, através do Sejusc, né? Mas você poderá também atender as escolas nos municípios vizinhos, né? Afinal, são vários municípios que estão subordinados aqui no Paraná, junto ao Dr. Carlos. Tá? Mas Porto União, a cidade amiga, também pode desfrutar desse belo projeto, ok? Muito bem. Em nome de toda a nossa equipe, queremos agradecer a você. Precisamos que você deixe uma mensagem, né, ao pessoal de casa. Por gentileza, doutora Fernanda, fique à vontade, muito obrigado pela sua presença e deixe sua mensagem. Muito obrigada, professora Luísio, pela oportunidade de falar aqui hoje. E a mensagem
é sobre a esperança. Que a gente não pode perder a esperança de evoluir, de mudar, né, de transformar a sociedade. Por mais difícil que seja, né, acredito que se cada um fizer a sua parte, na medida do possível, a gente consegue um mundo melhor. Com certeza. Minha querida doutora Fernanda de Joedes Gaspari, eu tenho insistido semanalmente no seguinte, de que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.